Olá galera, de volta aqui com mais uma dica de direito do trabalho, agora para nós falarmos sobre férias, o que a gente tem que lembrar aqui para as nossas provas de direito do trabalho sobre o tema férias. Primeiro vamos lá no artigo 7º, inciso aqui 17 da Constituição Federal. É ele que traz aqui o direito às férias de 30 dias a cada 12 meses de trabalho. Então, a cada 12 meses de trabalho, tem direito a 30 dias corridos de férias. Só que aí olha o que acontece, galera. Nós temos uma possibilidade aqui de redução desse período. Então a minha ideia é, trabalho durante 12 meses, adquiro o direito às férias que serão de 30 dias corridos. Só que se eu não trabalhar todos os dias do meu período aquisitivo, pode ser que eu tenha uma redução do período de férias. Aí eu faltei bastante, foram faltas injustificadas. Essas minhas faltas injustificadas podem determinar a redução do período das minhas férias. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui com a forma dessa redução. Vejam que eu posso reduzir o número de dias das férias em decorrência de faltas injustificadas. Mas eu não posso simplesmente descontar do período de férias as faltas injustificadas. Vejo que reduzir o período de férias em virtude das faltas é diferente do que simplesmente descontá-las. Eu não posso realizar o desconto delas. Exemplo, teria 30 dias de férias. Tive 5 faltas injustificadas. Eu não posso simplesmente retirar 5 dias dos meus 30 de férias. Não posso simplesmente conceder 25 dias com aquela conta simples de 30 menos 5 faltas, 25. Eu não posso. Eu vou pegar aquele número de faltas, vou encaixar no artigo 130 da CLT para ver que redução ele determina e se determina realmente alguma redução. Então não vou descontar as faltas do meu período de férias. Eu vou pegar o número de faltas, vou encaixar no artigo 130 para ver se elas determinam ou não a redução do período. Nesse meu exemplo, 5 faltas injustificadas nem reduz férias. Eu que não tive nenhuma falta injustificada, terei 30 dias de férias. Você que teve 3 faltas injustificadas, 30 dias de férias. O outro que teve 5 faltas injustificadas, 30 dias de férias. Vejam que até 5 faltas injustificadas eu nem redução do período de férias tenho, de acordo com o artigo 130 da CLT. Então, olha o que acontece. Analisando o 130, eu vou perceber o seguinte: apenas com 6 faltas justificadas é que eu começo a ter a redução do período de férias. Só com 6 faltas injustificadas é que eu começo a ter a redução. Com 6 dias de faltas, com 6 faltas injustificadas, eu deixo de ter 30 dias de férias e passo a ter 24. E aí você vai perceber dentro do artigo 130 que a redução é a seguinte: de 30 eu caio para 24, depois para 18, depois para 12, podendo até vir a perder o período de férias. Ok, galera? Então toma cuidado, esse artigo 130 ele é muito importante no dia a dia, para você que vai fazer OAB, para você que está fazendo concurso, ele é sempre importante. Lembre-se que eu não posso simplesmente descontar. Eu vou encaixar no artigo 130 para ver se há ou não redução e se houver redução, qual é ela, quantos dias de férias eu vou perder, ok? Depois, ainda sobre férias, vamos lembrar os conceitos aqui, de interrupção. Vejam que as férias, elas são o melhor exemplo de período de interrupção do contrato de trabalho. A gente sempre fica naquela dúvida se é interrupção, se é suspensão do contrato de trabalho, férias, interrupção. Por quê? O que caracteriza as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho? São aquelas situações em que eu não tenho trabalho, mas eu tenho salário normal. Eu tenho contagem de tempo de serviço normal. Eu não trabalho, mas recebo, conto o meu tempo. Essa é a hipótese das férias. Passarei 30 dias sem trabalho, só que recebendo por todos eles, inclusive recebendo mais.
recebendo 1/3 a mais. Além disso, aquele período vai ser considerado como trabalhado para todos os fins, com recolhimento de FGTS, recolhimento de INSS, ok? Depois, períodos. O que nós temos aqui, ó? Períodos aquisitivo e concessivo. São 2 períodos que nós temos aqui de 12 meses. Olha como é que a gente pode colocar aqui, galera. Período aquisitivo, período concessivo. Vejam que, como eu falei, são 2 períodos de 12 meses. Como é que eles funcionam? Primeiro, ó, trabalho 12 meses do período aquisitivo para adquirir o direito às férias. Então, são os 12 primeiros meses que eu trabalho para adquirir o direito às férias. Ufa, trabalhei 12 meses, completei 12 meses, adquiri o direito a um período de férias. Tenho direito agora às férias de 30 dias, caso não tenha faltado ou caso tenha tido até 5 faltas injustificadas. Agora, quando é que eu vou usufruir essas minhas férias de 30 dias? Vejam que agora a gente começa a pensar no período concessivo, que são os 12 próximos meses. Eu terminei o período aquisitivo, começo o período concessivo também de 12 meses. Ou seja, trabalhei 12 meses, adquiri, agora tenho que usufruir as férias nos próximos 12 meses. Período concessivo, porque é dentro desse período aqui de 12 meses que o empregador vai conceder as férias. Ele, empregador, tem que conceder as férias dentro desse período concessivo. Ele, empregador, que escolhe. É o empregador que vai dizer, dentro desse período concessivo, quando é que eu sairei de férias, como a gente costuma dizer. Muitas vezes é o empregado que acaba dizendo qual que é o período que ele quer, qual o melhor período, ele acaba combinando. Só que na teoria, em decorrência do poder diretivo do empregador, é ele que determina. Ah, Bruno, você queria sair de férias em agosto? Beleza, então outubro para você. Se estiver dentro do período concessivo, não tem problema nenhum. É o chamado poder diretivo do empregador. Agora, qual que é a grande importância de nós analisarmos esse período concessivo? Se as férias não forem concedidas dentro desse período, elas devem ser concedidas e pagas em dobro. Então, se eu não concedo as férias no período concessivo, eu, empregador, tenho que efetuar o pagamento delas em dobro. Nessa situação, eu terei férias vencidas ou férias em dobro, como nós falamos no dia a dia. Nós costumamos falar, eu tenho férias vencidas, férias em dobro. Por quê? Porque o meu período de férias não foi usufruído corretamente, o que significa dizer que ele não foi concedido, usufruído dentro do período concessivo. Como uma penalidade, o empregador terá que me remunerar em dobro. Vejam que se houver ainda vínculo de emprego, a ideia é, Bruno sai de férias e é remunerado em dobro. Se não houver mais vínculo de emprego, aí teremos apenas a questão pecuniária. Bruno vai receber aquele período de férias em dobro, aquele período de férias vencidas. Perfeito? Depois, já seguindo aqui para o final, ó, fixação do período de férias, falei para vocês que é pelo empregador. É o empregador que define esse período de férias. Só que existem algumas restrições. Olha uma restrição bacana aqui para o menor de 18 anos que é estudante. Para essa situação, o empregador não tem livre escolha. Vejam que a CLT, a legislação, já disse que o menor de 18 anos estudante, ele tem direito a que as férias do empregador, da empresa, do emprego, coincidam com as férias escolares. Então, se eu, empregador, tenho menor de 18 anos estudante, eu tenho que conceder as férias dele na época das férias escolares, para que haja essa coincidência. Ele é menor de 18 anos, ele estuda ainda, então há necessidade de coincidência. Se for maior de 18 anos que esteja estudando, não há esse direito. Pode ser
que ele esteja de férias na faculdade e trabalhando. Pode ser que ele entre de férias no emprego e esteja trabalhando. Vejam que essa proteção, essa necessidade de coincidência só ocorre para o menor de 18 anos e estudante. Então, não é para essa hipótese livre escolha. Nas demais situações, livre escolha do empregador, desde que respeitado aquele período concessivo, desde que respeitado o período ali de 12 meses. Para começar a fechar, ó, comunicação e pagamento. Comunicação das férias, galera, por escrito com 30 dias de antecedência no mínimo. Artigo 135 da CLT. Comunicação por escrito com pelo menos 30 dias de antecedência. Geralmente a CLT não exige aqui a forma escrita, só que aqui é uma situação excepcional. Como é uma informação que caberá ao empregador considerar o empregado tem que ter prova dessa comunicação. É por isso que a concessão tem que ser comunicada por escrito, para que o empregado tenha uma prova de quando ele foi comunicado. Para ele depois poder discutir se a comunicação se deu ou não dentro do prazo, para que ele possa discutir se a comunicação se deu ou não dentro do período concessivo, se ele tirou férias dentro do período concessivo. Por isso que a gente exige aqui a comunicação por escrito com pelo menos 30 dias de antecedência. Beleza, fixamos aqui o período de férias, vou sair de férias no dia tal. 2 dias antes do início das férias eu tenho que receber o meu pagamento. Então o pagamento das férias vai se dar aqui pelo menos 2 dias antes do início. Ou seja, eu já recebo meu salário mais 1/3 das férias antecipado. Eu saio de férias com dinheiro no bolso. Essa é a informação aqui do artigo 145 da CLT. Eu saio de férias já com dinheiro no bolso. De nada adianta conceder férias e não efetuar o pagamento. Se eu concedo férias e não efetuo o pagamento, a súmula 451 do TST diz que eu terei que pagar em dobro as férias da mesma forma. Então a súmula, vamos anotar, a súmula 451 do TST diz que de nada adianta simplesmente conceder as férias se você não efetuar aqui o pagamento corretamente. Férias sem pagamento igual a absolutamente zero. Ok, galera? Daqui a pouquinho eu volto com mais um abraço. Tchau, tchau.